Após repercussão das falas da promotora Elaine Cristina da Silva Rodrigues, que ela afirmou ser inconstitucional citar Deus durante a abertura de um evento na cidade de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. A promotora foi alvo de denúncia no Conselho Superior do Ministério Público no Rio de Janeiro. A representação foi protocolada na tarde desta quinta-feira pela Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro e solicita a instauração de procedimento administrativo para apurar os fatos e também sugere a adoção de medidas administrativas. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro também ingressou com uma representação para apuração da conduta funcional da promotora. Eu vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila para analisar um aspecto que me parece crucial nessa notícia. Dávila, o Estado é laico, né? Mas é preciso também garantir a liberdade de crença e culto aos cidadãos brasileiros, né? Cleto, sabe o que me chama a atenção? A tal da procuradora sequer leu a Constituição brasileira. No preâmbulo da Constituição brasileira está sob a proteção de Deus. Está no preâmbulo da Constituição brasileira, está mencionado Deus. É um negócio inacreditável como pessoas que deveriam ser conhecedoras da lei e da Constituição ignoram o que está na Constituição. Sabe por quê? Porque são cegas por suas ideologias e crenças pessoais. É isso que está acabando com o Estado de Direito no Brasil. É colocar a ideologia e a interpretação pessoal à frente do que está na Constituição. Você, Bruno Musa, como avaliou o posicionamento dessa promotora? Patético, revoltante, indignado, porque basicamente o poema era chamado Abraço de Deus e o que ela colocou, a promotora, foi que, abre aspas, ela ter se sentido assolapada por uma oração evangélica e declarou que a fé é um direito privado que não deve ser estendido a outras pessoas em um evento público e que se sentiu, abre aspas novamente, extremamente ofendida e se retirou como protesto do ambiente. Veja, me causa também estranheza a pessoa se sentir ofendida justamente por isso. Se você não concorda, tá tudo bem. A pessoa tá lendo, deixa ela ler e vai embora. Ou continue simplesmente assim. Mas não, são militantes que se dizem a favor da democracia, mas justamente quando essa democracia apenas pensa como eles. É uma lavagem cerebral que foi imposta ao longo dos últimos anos, uma doutrina em que eles simplesmente tomam decisões importantes. É uma promotora, não é simplesmente uma pessoa qualquer, é uma promotora que faz isso. Além do mais, o STF pacificou o entendimento de que manifestações religiosas em eventos institucionais não configuram violações à laicidade. E é triste também, no meu entender, a gente ter que depender de alguns ministros para dizer se pode ou não expressar a sua fé. Olha o nível que nós chegamos. Pois é, e tem uma porção de manifestações nas redes sociais de pessoas que acabam citando manifestações a Deus em eventos públicos, em sessões nas casas legislativas, então isso é muito mais comum do que se imagina. Você, Mota, como avaliou esse episódio? Eu acho que o ativismo judicial é um câncer. Isso é um exemplo perfeito de ativismo judicial, né? Que ocorre quando os juristas estatais, promotores, defensores, magistrados usam o seu cargo para impor a sua visão de mundo. Isso é muito comum. E isso geralmente toma uma forma mais suave do que a que essa promotora usou, né? A gente vê muito essas ações por danos coletivos que são fomentadas por ONGs, né? O sujeito inventa aí uma ONG, diz que está defendendo direitos de determinado grupo, e aí o Ministério Público entra com uma ação coletiva contra uma empresa, uma organização, uma pessoa, uma ação por danos coletivos, coleta um monte de dinheiro que fica para essas ONGs promoverem a sua ideologia. E hoje quase 100% desse ativismo judicial é de esquerda ou de extrema esquerda. E essa turma, os da extrema esquerda e os da esquerda em geral também,
eles têm um ressentimento contra tudo o que representa a civilização ocidental. Para eles, a civilização ocidental é opressão, é tudo de ruim. A promotora protestou contra a menção a Deus, não foi isso? Ela se sentiu ofendida. É muito provável que, se a divindade mencionada fosse outra, não fosse Deus, ela tivesse ficado em silêncio, ou quem sabe até aplaudido. Pois é, muitas pessoas que chegam agora à nossa audiência não sabem exatamente o que foi dito pela promotora. Eu vou abrir aspas para ela, tá? No início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. Preciso esclarecer à organização do evento e à associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas em um evento público. Eu não sou evangélica e me senti extremamente ofendida com o início da apresentação. É um exagero, né? Assim, quando a gente menciona e reproduz a fala dessa promotora, parece um exagero, mas isso aconteceu. Dávila, você tem receio da politização da religião? A gente precisa olhar com cuidado também para o processo eleitoral, porque do jeito que as coisas caminham, né? Estou me lembrando aqui no antigo Jô Soares, que tinha um programa que ele fazia um personagem que ele falava assim: a ignorância da juventude é um espanto, a ignorância da promotora é um espanto. Ela não consegue entender que a história do Ocidente é baseada nos valores cristãos. Este é o ponto fundamental. O jeito que nós entendemos a moral, a lei, é cristão em todos os sentidos. Nós não temos a ética dos romanos ou dos gregos, nós temos a ética cristã. Foi ela que moldou toda a história do Ocidente, desde o fim do Império Romano até os dias de hoje. É uma coisa inacreditável alguém não conseguir enxergar isso. E isso não tem nada a ver com a religião A ou B, tem a ver com os fundamentos da sociedade ocidental. E como bem lembrou Mota aqui, é sempre um argumento da esquerda minar os valores, os princípios que edificaram a sociedade ocidental. E isso, Canhato, é o que nos une como o mínimo denominador comum no Ocidente. Portanto, atitudes como essa é aquela turma da cartilhinha da esquerda, de Karl Marx, é aquela turma que não entende nada de história, não lê história e não consegue sequer reconhecer como a cristandade está impregnada em todos nós, queiramos ou não seguir uma religião. Porque todo o arcabouço de valores, do que a gente está falando aqui, Estado de Direito, liberdade individual, direito à propriedade, tudo isso tem como fundamento os valores cristãos. Portanto, a ignorância das promotoras desse país é um espanto. Verdade, muito bem lembrado, o Dávila, nessa esquete que o Jô Soares fazia no seu programa de humor. Eu acho que se chamava Viva o Gordo, né, Dávila? Salvo engano, acho que era Viva o Gordo, muitas esquetes, e ele criava esses personagens. Deixa eu passar para o Musa, só para a gente finalizar, encerrar essa discussão. Musa, como você avalia e observa essa flexibilização de posicionamentos, principalmente mais próximo das eleições, sobretudo quando a gente olha para figuras progressistas que entendem que é preciso se aproximar dos religiosos, principalmente das igrejas evangélicas, também das igrejas católicas. Então há uma mudança de posicionamento, né? Entendem que é preciso e pega bem estar junto dessas comunidades. Claro, porque aí é uma questão matemática, né, Canhato? Eles entendem que hoje já os evangélicos representam por volta de 30% da população brasileira, fora os católicos, né, como cristãos como um todo, e que, portanto, isso representa um importante percentual de votos. Mas isso pega? Então, esse é o grande ponto que eu ia chegar. Eu acho que não, sabe por quê? Porque, no meu entender, o progressismo e a esquerda têm visões completamente antagônicas ao que mandam os pilares religiosos, os preceitos religiosos, principalmente essa pauta de costumes como um todo. Isso é totalmente ao contrário, é simplesmente ao contrário. Então, me parece que nasce, inclusive, até um efeito de, ao contrário,
até uma certa ojeriza, eu percebo por parte, eu conheço bastante, eu sou cristão, não sou evangélico, mas eu vejo bastante gente que pega uma ojeriza por completo das pautas desse progressismo, essa pauta woke que realmente nunca parou de pé. Então, eles olham, no meu entender, a parte dos religiosos como um número que representa um voto que eles precisam atacar. E o outro lado vê que esses valores deturpados por completo da esquerda vão completamente na linha oposta daquilo que eles pregam ou tentam pregar no dia a dia dentro de suas casas e das suas famílias. Então, eu acho que o resultado não surte nenhum tipo de efeito.